Destaques desta edição do PB Desporto: vitória sobre o Corinthians mantém Botafogo na liderança do Brasileirão. Benfica pode ser campeão português na rodada deste fim de semana. Na opinião do PB Desporto, Antônio Manuel Góes analisa a manipulação de resultados no futebol brasileiro. Isso e muito mais após a nossa vinheta, na apresentação de Antônio Júnior. E a gente inicia essa edição do PB Desporto direto aqui das ruas de Gandra, região do Porto Norte de Portugal. Vamos falar inicialmente dos jogos que fecharam a quarta rodada do Brasileirão na noite da última quinta-feira. Daqui a pouquinho, fiquem ligados, teremos Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, na opinião do PB Desporto, falando da manipulação de resultados de partidas do futebol brasileiro. Um assunto lamentável que tem sido noticiado já há alguns dias, e a gente vai abordar essa questão daqui a pouquinho com Antônio Manuel Góes. O assunto agora são os jogos do Brasileirão, numa rodada, a quarta, que teve como destaque as vitórias do Fluminense, 2-0 no Cruzeiro, jogando em BH, o Palmeiras não tomando conhecimento do Grêmio, jogou em casa, fez 4-1 na equipe gaúcha. E o Flamengo, que após 3 derrotas consecutivas, venceu, voltou a ganhar, 2-0 em cima do Goiás. Se não foi uma atuação brilhante, foi o suficiente para o Flamengo vencer. E alguns destaques, alguns pontos positivos, um deles foi a bela atuação, mais uma vez, do chileno Pulgar, segundo jogo consecutivo, segunda atuação de alto nível do jogador chileno do Flamengo. O Flamengo chegando agora a 6 pontos, saiu da zona do rebaixamento, e ocupa a 12ª colocação. O Palmeiras, que eu falei antes, venceu 4-1, o Grêmio é o vice-líder com 13 pontos. E os jogos que fecharam essa rodada, na noite da última quinta-feira, 2 jogos que deixaram muito a desejar. O Fortaleza recebeu o São Paulo e no seu estádio empatou em 0-0 com a equipe paulista, um jogo um tanto morno, poucas chances criadas. As duas equipes deixaram a desejar e o resultado acabou sendo justo. Outra partida também sem fortes emoções foi o Curitiba e Vasco, no Couto Pereira, no Paraná, em Curitiba. Um jogo sem muitas oportunidades, sem grandes chances criadas. Curitiba marcou seu gol no primeiro tempo e o Vasco, no finalzinho, quando parecia que o Curitiba ia chegar à sua primeira vitória, empatou o jogo 1-1. Placar final: o Vasco tem 6 pontos na competição, Curitiba 2 pontos apenas, é o vice-lanterna do Brasileirão, não vence há 11 partidas, a última vitória foi no dia 23 de fevereiro, na primeira fase da Copa do Brasil. E o Botafogo, líder do campeonato, com 5 vitórias em 5 jogos. Botafogo, numa campanha excepcional, 12 gols marcados e apenas 6 sofridos, derrotou o Corinthians no Engenhão por 3-0, com destaque para o atacante Tiquinho Soares, que passou aqui pelo Futebol Clube do Porto em Portugal, fez uma boa temporada, teve um bom desempenho aqui no Porto e desde o ano passado no Botafogo e agora brilhando no Campeonato Brasileiro. Fogão, líder com 15 pontos no Campeonato Brasileiro. Mas agora daqui a pouquinho também vamos falar do Campeonato Português. O Benfica pode ser campeão já nessa 32ª rodada, faltando apenas 3 para o término do campeonato. Mas agora o assunto é Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, falando sobre a manipulação de resultados no futebol do Brasil. Antônio Manuel Góes, um abraço. Antônio Júnior e seguidores do canal. A pauta programada para meu comentário nesta edição do PB Desporto, embora sobre tema deletério e indesejado, vez por outra tenha ocupado espaços e páginas de veículos midiáticos mundo afora. Assunto de viés policial e judicial, um crime que coloca em xeque uma atividade negocial popular que envolve entretenimento e emoções em todos os quadrantes do planeta. Trata-se de fraude urdida por organizações criminosas, que desmonta expectativas de milhões
numa tradição universal de palpites sobre resultados de eventos desportivos, através de apostas pagas. O objetivo dos bandidos, como todos sabem, é manipular jogos de futebol, com o aliciamento de profissionais sob oferta de expressivas somas que visam a procedimentos nos limites das 4 linhas, destinados a facilitar a efetivação de resultados em favor de um grupo de apostadores. Já tivemos anos atrás a descoberta de escândalos com envolvimento de árbitros, jogadores e dirigentes do Brasil e exterior. Lá fora, deram em pesadas penas para os enredados das falcatruas, muitos deles ainda hoje em dia mofando na prisão. Sob título de penalidade máxima, que já relacionou mais de 2 dezenas de implicados, entre jogadores atuantes das séries A e B do futebol brasileiro, contingente pelo que se depreende a ser acrescido de outros nomes em fase de detalhada investigação, a operação policial, agora incorporada ao Ministério da Justiça, terá que ser finalizada, todos esperamos, com o mais extremo cumprimento da lei, afastando sumariamente do convívio social todos os integrantes da fraude, idealizadores, aliciadores, executores e também os que, conhecedores da trama delituosa, preferiram não denunciá-las às autoridades competentes, ainda que por inadmissíveis motivos de foro íntimo em suas relações pessoais com os criminosos ora desmascarados. A disseminada narrativa segundo a qual tudo dá em pizza no Brasil, reduzindo o peso de culpabilidade e amenizando as penas, até de cadeia, em que estarão incursos, tem de ser relegada ao arquivo morto das permissividades outrora aqui praticadas, a estimularem recorrentemente a ruptura do Estado de Direito. Todos os protagonistas da manipulação de resultados em jogos de futebol são criminosos, e ponto final. Dessa forma, observado o devido processo legal, inclusive no impedimento de eventuais injustiças no curso das demandas investigativas, até a barra dos tribunais, esperamos que, sem choro nem vela, todos os culpados sejam severa e exemplarmente punidos, a fim de desestimularmos futuros desagramentos destinados a fomentar apetites por ganhos fáceis, em detrimento dos sonhos e interesses de milhões, a reiterar a premissa de que, sejam quais forem as circunstâncias em nossas vidas, honestidade não é virtude. Trata-se de comportamento primário, inerente a cada um de nós, Antônio Júnior. Tá legal, o Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro. Aliás, vamos abordar essa questão da manipulação de jogos no futebol brasileiro de forma mais profunda, com mais dados, mais informações, inclusive citando também aqui como funciona aqui os sites de apostas em Portugal, porque na Europa de modo geral. Fiquem ligados amanhã às 15 horas horário do Brasil, 19 horas aqui em Portugal. Falando agora da Liga Portuguesa, o Benfica pode sagrar-se campeão de forma antecipada já nessa rodada, 32ª de 34, chegando no finalzinho do Campeonato Português. O Benfica lidera com 4 pontos de vantagem, 80 contra 76 do Porto. Os jogos dessa rodada, começando hoje à noite, Gil Vicente e Boa Vista. No sábado, Chaves e Passos de Ferreira, Vizela e Famalicão, Portimonense e Benfica, Sporting e Marítimo. No domingo, Rio Ave e Vitória de Guimarães, Braga e Santa Clara, Porto e Casa Pia. Na segunda-feira, jogo único, fechando a rodada, Estoril Praia e Arouca. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!